Namastê, tudo bem com vocês? Eu espero e desejo que sim. Eu sou a Tati Súria, do canal Súria Despertando a Consciência. E hoje eu vim falar com vocês sobre a influência da mecanicidade da Lua, das energias, do magnetismo lunar e da sexualidade humana. Essa é a aula 9 do curso da criação dos corpos solares, o curso avançado do Merkaba. Então, o Merkaba, os corpos solares têm íntima ligação com a sexualidade, porque a sexualidade é a energia criadora, criativa, não só no sentido físico, de criar uma nova, criatura física aqui na Terra, como também de criar nossos corpos existenciais, nosso real ser. Nós somos filhos do Sol, fractais do Sol. E como nós somos baixando nas diversas dimensões de consciência até chegar nessa densidade aqui e até inferiores, o nosso fractal solar de consciência ficou em apenas 3 a 5% desse gradiente de luz, de consciência. Então, nós somos guiados pelo quê? Pela sombra, densidade, trevas. E o que rege isso aqui nesse planeta? A Lua. Então, o pessoal costuma dizer, a Lua é linda, a Lua cheia, encantadora. É como se fossem os encantos da Medusa, porque a Lua não é bonita. Ela é horripilantemente feia, é um planeta ali morto, cheio de cratera. Parece bonita porque reflete a imagem do Sol nela. E ela fica exuberante, encantadora. Mas ela não é isso na verdade. Aliás, falando assim dos planos mais sutis, invisíveis aos olhos físicos, ali é uma residência também de muitas, de larvas astrais, arpias, seres umbralinos, manipuladores, sugadores das energias dos humanos. Então a Lua é regente de toda a natureza, ela rege a Terra como um planeta morto. A influência dela é mecânica, zumbi, entendeu? Instintiva. O que acontece? Conforme as fases da Lua, muda a maré, época de plantio, a de colheita, toda a ovulação, menstruação, gestação na mulher, tudo é regido pela Lua. Se vocês pararem para pensar, para observar, a Lua rege toda a mecânica do nosso planeta. E nós vivemos aqui sob essa mecânica. Nós somos submissos à mecânica lunar, como seres inconscientes. Então, o nosso objetivo é transformar esse estado lunar inconsciente em estado solar desperto, consciente. Para isso, nós temos que utilizar de maneira consciente, com sabedoria, nossas energias criadoras, que é onde ficam nossos fractais solares, os átomos solares. Nós temos por todo o nossos corpos, porém é muito fractalizado. Então, o ser humano, mecânico, instintivo, usa do chakra do plexo solar para baixo, como nós já explicamos em outras aulas. Chakras inferiores ligados extremamente à terceira dimensão, regiões umbralinas, apegos, medos, complexos, ambições, invejas, brigas, orgulho, mentira. Tudo que é ligado ao ego. Ego é inconsciência. Então a pessoa age por causa de complexos,
de crenças limitantes, religiosidade, culpa, medo, todo tipo de trauma sob as influências lunares. O que a pessoa vai fazendo quando ela vai despertando? Ela vai aumentando o seu gradiente, seu coeficiente de luz. Ela vai saindo daqueles 3% e vai expandindo a consciência. Então ela vai se tornando uma pessoa solar, iluminada. Olhem bem, dá para fazer essa comparação, né? Então nós temos que começar a refletir, a repensar sobre isso, sobre contemplação da lua, aquela inconsciência de ficar sonhando, sobre utilização das energias sexuais de forma muito abusiva, além da infrassexualidade, que já é o uso extremamente só para o prazer, só para o carnal, que já é uma infrassexualidade. A sexualidade normal do ser humano também é uma prisão, né? Ele faz para procriação, então às vezes ele vai trazer almas ao mundo, porém, geralmente, né, a pessoa fica presa aqui no projeto Terra, presa na quarta e terceira dimensão e nas infradimensões, porque ela é inconsciente, ela não entende a sublimação e a transmutação das suas energias criadoras, suas energias sexuais, utilizar a seu favor para a criação dos seus corpos solares, para a cristalização do seu Merkaba, o ancoramento e a ativação dos seus corpos solares. Então, muito importante entender isso. Não que não pode olhar para a lua, que horror, sai correndo da lua. Não precisa. Aí também é inconsciência. Mas tomar consciência de que tudo que acontece de forma instintiva, mecânica ou até antinatural é uma influência lunar para nos manter presos na mecânica do planeta. Para isso a lua serve muito bem. Ela não é uma coisa ruim. Ela serve para manter a mecânica do planeta, o planeta funcionando e sempre cria e volta a criar, né? Aquele lance de encarnou, nasce, cresce, reproduz, vai envelhecendo, morre, desencarna e encarna de novo. Para a roda de Sansara, o ciclo mecânico, ela é perfeita. Mas o que nós queremos? Nós queremos nos libertar das influências mecânicas lunares. Então, para a gente, não é nada interessante continuar nesse ciclo de retornos e recorrências, sempre repetindo. Então, nós vamos tomar consciência com autoobservação íntima constante, observar tudo que nós costumamos falar, fazer, assistir, ouvir, né? Palavras, pensamentos, sentimentos, sensações, emoções, tudo deve ser observado, sem julgamento, sem punição, sem culpa, simplesmente para ser ressignificado, transcendido, transmutado e assim transformado em consciência, em luz. Então, às vezes a pessoa se pega sempre falando a mesma gíria, coisa simples, é no simples mesmo que começa, no que é mais evidente. Eu sempre falo tal. Por quê? Começa a refletir, eu sempre tenho que assistir tal programa e aí eu me sinto mal, aquele drama. Nossa, pra que isso? Por que eu alimento esse tipo de ego? Esse tipo de sentimento que não é altruísta. Então a pessoa vai se observando, vai se questionando, vai despertando a consciência. Enquanto isso, ela já está começando a viver em estado meditativo e inspirado, porque ela está se observando, ela não está mais à mercê da mecânica.
ela já está se tornando num certo nível, porque são níveis, né, degraus de consciência e também dos corpos solares. O corpinho solarzinho aqui, e ele vai expandindo conforme a gente desperta a consciência. Então, sempre em autoobservação, sempre estar meditando, recitando mantras, refinando a palavra, refinando tudo que faz de uma forma geral, que assiste, que ouve, que fala, lugares que frequenta, que costuma comer. Nisso, a pessoa vai se tornando um ser solar, independente, atingindo sua automestria. O mestre é esse, é aquele que atingiu seu autodomínio e que ele está no mundo, mas ele não é do mundo. Ele não vive à mercê dos acontecimentos externos. Ele, apesar de tudo que possa acontecer em volta, ele tem seu autodomínio, seu autocontrole, ele faz escolhas conscientes a todo momento. Isso é um mestre. Então, vamos ficar de olho. Tem um vídeo logo após o meu, que é um extrato do vídeo de uma palestra do Rodrigo Romo, muito legal. Embora parece no vídeo que ele não sabe muito bem o que fazer com a energia sexual, a gente sabe, né? A gente já tá passando várias técnicas, explicando devagarzinho tudo como deve ser feito. Mas é interessante para vocês verem outros pontos de vista de outros autores, de médiums. Também eu tenho vídeo no canal do Divaldo Franco, que fala de Chico Xavier. Tem do professor Lárcio Fonseca. Tudo sobre o controle da energia sexual para o autocontrole, para a iluminação, para a criação dos Merkabas, dos corpos solares, que tudo é a mesma coisa, tá? Praticamente. Então, é isso aí. Fiquem de olho, comecem a compreender mais profundamente a mecânica do planeta, sua mecânica, a influência que a Lua tem nessa mecânica nossa, né? Nossa, das plantas, dos animais, de tudo. Então, a gente pode começar a mudar a partir dessa observação e da auto-observação. Tá joia, pessoal? Então, assistam o vídeo a seguir. Eu espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, sempre deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos. Até a próxima. Namastê e gratidão. Bom, o que acontece? Toda a rede de controle neural dessa estrutura foi inserida a partir de sistemas de radiação gravitacional e eletromagnéticas na Lua. Então, as bases lunares dos diferentes grupos da Aliança Planetária, Aliança Galáctica e dos grupos, inclusive de Nibiru, usavam a Lua como ponto de observação e de irradiação de energias interiores gravitacional e, consequentemente, ondas de eco de repetição, como ondas repetidoras, através das bases, sejam intraterrenas, gerando pulso no planeta Terra, ou de bases estrategicamente colocadas, que eram as montanhas onde os deuses habitavam. Então, Monte Olimpo, Monte Sinai, no Tibete, nos Andes, nas rocosas americanas, em todas as grandes montanhas, sempre há os relatos, as lendas que ali haviam deuses ou moravam os deuses. Uma das funções dessas bases nas montanhas era captar o campo eletromagnético de quarentena da Lua e projetar sobre a Terra num campo de expansão, repercutindo com as bases intraterrenas, com os centros tecnológicos intraterrenos. Então isso envolve tecnologia. Para quê? Para manter a consciência humana isolada da estrutura ascensional, mantendo a consciência humana longe da sua reconexão ao corpo criogênico, a sua verdadeira origem estelar. Aí o que acaba acontecendo? Nesse meio todo há um problema técnico. Esse aprisionamento ele estava focado para os exilados, não para as pessoas ou para as consciências em missão em nome da Aliança Galáctica. Então, há mais ou menos 18 a 20 mil anos atrás, a história deu problema, porque a Lua se posicionou de uma forma
que ela amplificou a onda de tal forma que todos os agentes infiltrados, arcturianos, pleiadianos, sirianos, etc., ficaram no mesmo gradiente cognitivo dos exilados de Capela, Tau 7, Boronac e outros lugares mais, consequentemente perdendo gradualmente a percepção e a consciência e ficando atrelados ao processo prisional da Terra. E aí começam, no caso de muitos de vocês, reencarnar sem ter noção de nada. Tá? Então aqui não se trata de culpa, de maldade, trata-se de uma sucessão de erros administrativos por parte da Aliança Galáctica e também as manipulações dos Anunnakis por causa da disputa de poder também. Tá? Então outra questão muito importante é que a Lua, tá, ela gera um campo de emissão físico e astral que atua na parte hormonal humana e afeta a sexualidade humana de forma profunda. Tá? Tanto é que, se vocês fizeram um estudo, já foi feito, a atividade sexual dos humanos varia de acordo com a configuração gravitacional da Lua. Para muitas pessoas isso é muito importante. Por quê? Existe uma influência eletromagnética e gravitacional da Lua sobre a rede neural e hormonal humana, principalmente na mulher, que pega a questão da ovulação da mulher. Tá? Então, tudo isso foi gerado para manter controle. O que os Anunnakis precisavam, os draconianos precisavam? Escravos, humanos. Aquela frase, crescer e multiplicar-vos, uma coisa assim, né? Então, ou seja, quanto mais humanos, mais carne pastando para eles. Então, eles criaram uma dependência sexual mútua, mas alteraram a sexualidade humana. Por quê? Porque antigamente a sexualidade humana trabalhava com Kundalini, trabalhava o sexo tântrico. Então as pessoas se reconectavam pela sexualidade e acessavam os níveis superiores, as esferas superiores. Porque o DNA ele tinha uma função fundamental no entrosamento sexual homem e mulher. Então, ao alterar com a interferência da Lua a sexualidade humana, ou seja, a destruir a sexualidade humana, o sexo deixou de ser uma fusão de alma e uma fusão de consciência. Passou a ser apenas uma satisfação e uma necessidade hormonal, tanto do homem quanto da mulher. Antes da posição da Lua aqui na Terra, o sexo era um complemento vibracional de alma e de consciência. Havia de fato uma fusão no ato sexual, o que se perdeu. Tá? Então notem que a gente não fala muito em sexualidade porque é um tema complicado de ser abordado, de se falar, porque quando todo mundo fala em sexo já pensa no sexo tântrico, na questão da sacanagem, e não é isso. Tá? Hoje, de uma forma geral, até a própria medicina deixa claro que o sexo libera serotonina, endorfina e outras inas aí que eu não sei o nome. Então hoje nós sabemos que o sexo está atrelado a uma necessidade hormonal que independe do amor, certo? No passado, antes da posição lunar na Terra, no campo atual que ela usa, o sexo era uma fusão da rede neural do casal mais a questão de alma. Era aí onde a serpente se ativava com Kundalini e fazia um entrelaçamento quântico vibracional do DNA do homem e da mulher, certo? Então isso ativava níveis hormonais fabulosos que repercutiam automaticamente no corpo criogênico de quem estava dentro do game. Tá? A partir do momento que a Lua entrou no campo vibracional da Terra, no campo orbital da Terra, isso foi modificado, foi cortado. Então, automaticamente, o ser humano ficou dependente do sexo por uma necessidade hormonal, não por uma fusão espiritual. Isso tem que ficar muito claro para vocês entenderem o porquê que muitas vezes o sexo tântrico não atinge os níveis necessários, porque primeiro tem que se fazer um trabalho mental, um trabalho neurológico, emocional das pessoas que praticam o tantra, o sexo tântrico, tá? Então é um assunto que ainda não está muito claro na minha cabeça, porque eu tenho muito poucas experiências nesse planeta aqui.
tá? Mas pelo menos é o que ficou claro para mim pela Palanises me explicando e o que eu fui buscar no registro histórico, porque quando eu cheguei nesse planeta a Lua já estava aqui. Tá, então eu fui buscar na linha temporal antes da estrutura da Lua e realmente os registros deixam bem claro que os elfos e todas as outras raças humanas humanoides tinham uma fusão de alma e de rede neural num ato sexual. Isso se perdeu. Tá? Eu não sei se é possível recuperar isso de uma forma tão simples assim, até porque a Lua ainda está aqui enchendo o saco, entende? Então, assim, pelo menos já ter esse entendimento de que hoje o sexo de fato é manipulado e é uma questão hormonal e que poderia ser redirecionada a uma reintegração de alma, é um caminho a ser estudado. Porém, há questões internas de cada um que tem que ver por quê. Quando tu fala de sexualidade, tu fala em quem? Em linha de ancestralidade, linha de pai e de mãe, questões de abuso sexual, questões de pedofilia e 1000 situações que estão entreabertas nas entrelinhas do nosso genoma. Então vamos lá. Quais eram os primeiros seres a praticar o estupro nesse planeta? Os próprios Anunnakis, os próprios Draconianos, os próprios Pleiadianos humanos e os Zetas, os Greys, os Arcturianos, os Nódias. Todos eles tinham como passatempo o quê? Diversão sexual com os macacos aqui, os humanos aqui, os escravos. Tá? Daí que surge a questão dos bacanais e toda aquela história ali. Tá? Isso é histórico dos gregos, romanos, egípcios e por aí vai. Entende? Então, quando a gente fala do sexo tântrico, antes a gente tem que limpar um monte de registro do mau uso da energia sexual. Certo? E isso está inserido e atrelado ao que? A Inanna. Meio como se a culpa fosse dela. Eu não coloco a culpa 100% nela porque a coitada não tinha consciência. Tá? Mas pelo menos vocês estão percebendo que é sabe, um novelo de lã para desenrolar, que é complicado porque cada um de nós tem uma história nesse planeta a nível encarnacional, tanto quanto homem quanto como mulher, e dentro do nosso histórico de sexualidade nos dois sexos, temos um histórico complicado, certo? Entende? Então, talvez a limpeza, a liberação e a transmutação da energia sexual, para muitos não seja aqui na Terra que a gente consiga fazer essa liberação, e talvez só lá em cima, talvez no próprio corpo criogênico. Eu não sei como fica isso, porque são milhares de pessoas dentro daqueles 23% que não deveriam estar aqui há muito tempo, que têm bloqueios de ancestralidade, com sexualidade, com questões de família e com questões de poder e de vampirização e de magismo dentro da sexualidade. Então notem como o assunto é bem complicado, é bem controverso até, certo? Aí a gente teria que falar de incubos, sucubos, dos quiumbas da sexualidade. Puta, a merda vai indo, né?